Olá, meu nome é Renata Ferreira, eu sou arquiteta e aluna do programa de pós-graduação em neurociência da UFMG. O meu trabalho é sobre o repensar do ambiente construído e do projeto arquitetônico a partir de um olhar neurocientífico. Sabemos que o ambiente é um fator importante na construção humana. À medida que entramos em um ambiente, o nosso cérebro é bombardeado por várias informações, como cores, iluminação, a temperatura, seja de forma consciente ou inconsciente, interagindo sensorialmente com o espaço 24 horas por dia. Mas como percebemos esse ambiente? A resposta humana ao ambiente natural ou construído nada mais é que o resultado dos estímulos recebidos através dos nossos sentidos. No entanto, ainda existe uma lacuna na produção acadêmica sobre o projetar baseado em evidências psicológicas e neurobiológicas. Dr. Jonas Salk, pesquisador responsável pela vacina da poliomielite, que em 1952 já tinha infectado mais de 58 mil pessoas, incansável pela cura da doença, decidiu descansar. E então ele resolve ir para a Itália, no mosteiro de São Francisco de Assis. Ali naquele ambiente, ele teve um insight para a sua pesquisa e, consequentemente, o desenvolvimento bem-sucedido da mesma. O interessante é que, em sua fala, ele atribui a arquitetura como um fator de influência no resultado da sua pesquisa. Sua fala foi a seguinte: a espiritualidade da arquitetura era tão inspiradora que eu era capaz de pensar intuitivamente muito além de qualquer coisa que fiz no passado. Sobre a influência daquele lugar histórico, projetei intuitivamente a pesquisa, que acreditava que resultaria em uma vacina contra a poliomielite. Voltei ao meu laboratório em Petersburgo para validar meus conceitos e descobri que eles estavam corretos. Anos depois, em 1960, Jonas Salk pede ao arquiteto Louis Kahn para recriar em San Diego a atmosfera daquela basílica. E em 1963, nasce o Centro de Pesquisa Científica em Neurociências para Arquitetura, conhecido como Instituto Salk. Em 2003, foi então anunciada a criação da ANFA, Academia de Neurociência para Arquitetura, com a missão de promover e aprimorar o conhecimento que vincula a pesquisa neurocientífica à crescente compreensão das respostas humanas ao ambiente construído. As primeiras teorias sobre a experiência humana na arquitetura datam de 1960 e com o avanço das neurociências e ciências cognitivas, abre-se uma possibilidade da compreensão das relações entre o cérebro humano e o espaço construído com base em evidências científicas. Mas para isso, é necessário um trabalho interdisciplinar entre arquitetos, neurocientistas, psicólogos e outras áreas, pois a experimentação do ambiente vai além do conhecimento arquitetônico, mas perpassa por um conhecimento anatômico do cérebro em termos sensoriais, emocionais, cognitivos e comportamentais. As novas tecnologias usadas para medições psicofisiológicas e técnicas de neuroimagem têm sido usadas em pesquisas que exploram a experiência humana no ambiente construído. Esses dados nos permitem compreender a experiência humana e potencializar a maneira como recebemos os espaços. Uma revisão crítica sobre o impacto do ambiente construído na atividade cerebral
medida em usuários no ano de 2020, traz um resumo das diferentes ações necessárias para compreender o impacto do ambiente construído na percepção humana, com uma proposta de procedimentos para incluir bem-estar do usuário no processo do designer. Faz parte dessas ações os elementos de design, ou seja, os materiais, o espaço, o impacto da qualidade do ambiente, o ambiente construído, então o desenho urbano, a concepção dos edifícios e o design de interiores, e também o mapeamento cerebral funcional momentâneo, que vai medir o impacto do design através do mapeamento cerebral. O bem-estar a longo prazo também pode fazer parte de uma análise psicológica. Então, a experiência desse usuário, ela passa pela contribuição do arquiteto através do modelo proposto de arquitetura, usando simuladores que vão servir como diretrizes de regulamentação e concepção, pela experiência do exame neurológico através desses mapeamentos cerebrais e pela memória, através de uma análise psicológica ao longo do prazo. Esse outro estudo mostra um impacto emocional dos critérios geométricos presentes no espaço arquitetônico. Através da configuração de 27 modelos virtuais 3D, com uma proporção básica de 2 de largura por 2 de profundidade por 2 de altura. Para esse estudo, foi adotada uma abordagem experimental com base na literatura coletada em áreas multidisciplinares, combinando métodos quantitativos e qualitativos, a fim de investigar impactos emocionais. As variáveis adotadas na configuração dos modelos foram a escala, a proporção, a protrusão e a curvatura. Nos equipamentos utilizados, foi um fone de ouvido sem fio, com canais que registra EEG, um sensor que monitora a condutividade da pele entre 2 eletrodos e câmeras de rastreamento ocular. Essa imagem nos mostra da esquerda para a direita a visão interna do mesmo canto nos diferentes espaços que diferem em nível de curvatura. Podemos ver a primeira imagem com ângulos mais expressivos e eles vão diminuindo até atingir uma configuração totalmente curva. A compreensão desses critérios avaliados e a sua relação com a reatividade emocional podem auxiliar os arquitetos e designers na concepção de projetos que extrapolam a função e estética, gerando qualidade de vida, saúde, engajamento, entre outros. Através desse experimento, concluíram que grandes espaços simétricos atraem as pessoas e afetam positivamente os usuários e aumentam o tempo de permanência das pessoas nesse local. Espaços estreitos provavelmente serão experimentados como espaços angustiantes. Quanto mais extrema a proporção, mais forte é a reação medida. Quanto mais alto o critério de protrusão em um espaço virtual assimétrico complexo, mais forte é a resposta emocional. Complexidade ou assimetria produzem medidas que indicam um maior nível de interesse, porém podem gerar distração em ambientes destinados a tarefas que exigem um maior nível de concentração. A protrusão parece ser um fator significativo na simetria, como critério de influência, pois um contorno nítido ele parece desencadear a dilatação pupilar, talvez contribuindo para um clímax do efeito de mudança de pico, com falta de curvatura e espaços amorfos assimétricos. As proporções extremas têm o potencial de influenciar negativamente o bem-estar, podendo criar
um alto nível de excitação. Existe uma relação clara entre as propriedades do espaço e as emoções. O grande desafio está na capacidade de mensurar os níveis de interesse e compará-los com outras medidas comportamentais e autorreferidas. Considerando que o design certo é aquele orientado para o usuário, é necessário avançar em pesquisas a fim de compreender a lacuna existente entre uma reação emocional estética e uma interpretação cognitiva posterior, bem como o impacto de critérios ambientais e pessoas envolvidas no processo do projeto. Uma outra revisão da literatura, usando artigos no período de 2016 a 2018 sobre projetos baseados em evidência em hospitais, foi observado as metodologias adotadas eram qualitativas, quantitativas e mistas. E o assunto é investigado principalmente nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido e região escandinava. As variáveis ambientais observadas foram o ambiente virtual, o ambiente de áudio e o designer da sala do paciente. Observou nos resultados que o ambiente construído tem impacto significativo em termos de satisfação do trabalho de equipe, redução do estresse dos pacientes, satisfação dos pacientes e redução da queda de pacientes. Nesse caso, a teoria do designer baseada em evidências demonstrou que pode haver uma relação significativa entre o ambiente construído e a saúde e bem-estar dos usuários. Nesta outra pesquisa, observou se os elementos visuais de preferência subjetiva modulam a ativação da amígdala. E o material usado foram imagens distribuídas da seguinte forma: 140 imagens de itens reais com ângulo bem acentuado, 140 imagens de itens reais curvos, 80 imagens de itens reais que serviam como controle, porque apresentavam características emaranhadas. 140 itens de um novo padrão criado digitalmente e com ângulo acentuado, e 140 novo padrão também criado virtualmente, porém com um padrão curvo. E a análise foi feita a partir das imagens feitas por ressonância magnética funcional. No experimento 1, observaram a preferência subjetiva e a ativação da amígdala. Os participantes, ao olhar as imagens, teriam que comentar se gostaram ou não gostaram daquela imagem ou daquele padrão que foi apresentado. A tabela 1 traz o resumo dos dados em porcentagem de preferência pelos objetos mostrados e a conclusão foi que, tomados em conjunto, o tipo de contorno tem uma forte influência na preferência de gosto das pessoas, que preferem os objetos mais curvos. Já a tabela 2 apresenta o resumo dos dados da ativação da amígdala, que era a região de interesse na pesquisa, e traz como resultado a resposta que a amígdala aumentou para estímulos de ângulo acentuado por causa das características nítidas e não necessariamente por uma preferência de gosto dos usuários. Já no experimento 2, a hipótese era que as baixas frequências espaciais influenciam nas preferências relacionadas a contorno. Aqui, a tarefa dos participantes era reconhecer e nomear em voz alta cada objeto que foi apresentado em pares, objetos com alta frequência e objetos em baixa frequência. O viés de preferência por objetos curvos é mais facilmente influenciado pelas informações vinculadas pelas baixas frequências de uma imagem.
A preferência por objetos curvos, em vez de pontiagudos, foi significativamente maior para a versão de ondas curtas, de baixa frequência, do objeto, do que para versões de alta frequência. Um experimento 3 de avaliações subjetivas de ameaça para cortantes e contornos de curva foi feito da seguinte forma: cada participante viu as mesmas imagens usadas no experimento 1, mas dessa vez eles precisavam responder se o objeto era ou não ameaçador. Os participantes foram divididos em 2 grupos e a diferença entre eles foi o tempo de exposição da imagem. A tabela 4 mostra o resultado dos dados de ameaça em porcentagem para cada tipo de contorno versus estímulo. A conclusão foi que os objetos com um contorno de ângulo acentuado é percebido como relativamente mais ameaçador do que os objetos curvos. Levando em consideração, então, os dados levantados no experimento 1, 2 e 3, nós temos: a amígdala mostra significativamente mais ativada para objetos com ângulos acentuados em comparação com os seus homólogos curvos. Essa resposta da amígdala acontece em função do tipo de contorno, independente se o participante gosta ou não daquele objeto. Os impulsos observados na região de interesse, no caso a amígdala, são significativamente maiores em baixa frequência. Objetos podem ser vistos como ameaçadores com base na natureza do seu contorno. De fato, a amígdala demonstrou corresponder a estímulos implícitos, sinais não conscientes de ameaça. Essa preferência das pessoas por objetos arredondados reforça a teoria defendida por Eduardo Wilson em seu trabalho Biofilia, de 1984. A satisfação e busca por conexões com a natureza, uma vez que o mundo natural está repleto de formas curvilíneas. Em um dos primeiros estudos relacionados à biofilia em ambientes de saúde, alguns pacientes que se recuperavam após uma cirurgia de vesícula eram colocados em quartos onde a janela dava vista para uma parede de tijolos. E o tempo médio de recuperação desses pacientes era de 8,7 dias. Um outro grupo de pacientes eram colocados em quartos onde a janela tinha vista para árvores e arbustos. E a recuperação média desses pacientes foi de 7,9 dias. Além disso, eles chamavam menos as enfermeiras e faziam menos usos de analgésicos. Na Suécia, antes ou depois de uma cirurgia do coração, uma equipe mostrava a um grupo de pacientes imagens da natureza e a um outro grupo folhas de papel em branco. O resultado é que aqueles pacientes que tinham acesso às imagens da natureza apresentavam pressão arterial mais baixa, menor frequência cardíaca e melhores tempos de recuperação. Em outro experimento, participantes foram convidados a ficar sentados 5 minutos em uma sala de aula sem janela e outros 5 minutos em um espaço biofílico. No espaço biofílico, os participantes apresentaram redução da pressão arterial, redução da pele galvânica condutância e 14% de melhoria em curto prazo do desempenho da memória. O uso do design biofílico em projetos arquitetônicos e de design aponta uma correlação positiva entre a exposição a espaços verdes e saúde mental, restauração da atenção, recuperação da criatividade e relaxamento, além do combate à fadiga e ao estresse. Palasma, um arquiteto, observa: um passeio por uma floresta é revigorante e curativo, devido à interação constante de todas as modalidades de sentido. A interseção entre neurociência e arquitetura
provavelmente será benéfica por avaliar o desempenho de um ambiente construído existente, fornecer decisões de projeto baseados em evidência e melhorar a qualidade de vida dos seres humanos e da sociedade. O conjunto desse conhecimento arquitetônico mais o conhecimento neurocientífico pode fornecer dados objetivos e baseados em evidências, cuja ausência até o momento tem sido uma das maiores deficiências das teorias atuais em suas tentativas de examinar a experiência humana no ambiente construído. Para atingir esses objetivos, profissionais das áreas de design e arquitetura, neuropsicologia e neurociência da visão precisarão unir seus conhecimentos na concepção de estudos e projetos que permitam acessar as bases neurobiológicas e cognitivas das influências que o ambiente construído possui sobre nosso estado fisiológico e comportamental. No mais, eu agradeço a Deus, o grande arquiteto do universo, aos organizadores desse evento pela oportunidade, ao meu orientador, professor Theo Mota, que me incentivou a estar aqui, e a todos vocês presentes no evento. Obrigada.